O que ninguém te conta. Quando você acolhe a fragilidade, sua força surge para te transformar. Nos ensinaram que mostrar fraqueza é sinal de derrota, que sentir medo é vergonhoso, que duvidar é falha. Crescemos acreditando que para sermos respeitados, admirados ou bem-sucedidos, precisamos sustentar uma imagem de invencibilidade. Desde pequenos, aprendemos a engolir lágrimas, esconder medos, sorrir quando a alma chora e aparentar força, mesmo quando tudo dentro de nós está em frangalhos. Mas e se tudo isso fosse um grande equívoco? E se a verdadeira força não estivesse na aparência de invencibilidade, mas justamente na capacidade de reconhecer nossa própria fragilidade? Existe uma dimensão da vida que a sociedade raramente nos mostra, que cada fissura emocional, cada medo admitido e cada vulnerabilidade acolhida é, na verdade, a semente de uma força silenciosa e transformadora. Este vídeo vai convidá-lo a olhar para dentro, a confrontar seus mitos internos sobre força e fraqueza e a descobrir um caminho onde a vulnerabilidade não é fraqueza, mas a chave para se tornar plenamente humano, consciente e poderoso. Prepare-se para questionar tudo o que lhe ensinaram sobre coragem, controle e invencibilidade, e para perceber que a luz mais intensa da sua vida pode surgir justamente das rachaduras que antes você temia mostrar. Desde muito cedo, a vida nos ensinou que mostrar fraqueza é sinal de derrota, que chorar ou admitir medo é vergonha, que demonstrar dúvida é falha. Crescemos com conselhos silenciosos e mensagens sutis, absorvendo uma narrativa implícita de que a verdadeira força consiste em nunca vacilar, em suportar o peso sozinho, em parecer inabalável mesmo quando por dentro tudo desmorona. Esses ensinamentos se apresentam de forma quase invisível, mas moldam profundamente a maneira como nos percebemos e como nos relacionamos com o mundo. Desde a infância, aprendemos a engolir lágrimas, a esconder medos, a mascarar sentimentos, a criar uma imagem externa de estabilidade e confiança, enquanto por dentro nos fragmentamos cada vez mais. A cultura ao nosso redor reforça continuamente essa ideia, glorificando heróis que jamais sucumbem, líderes que não mostram fragilidade e histórias de sucesso que ignoram a dor. Filmes, livros, discursos motivacionais e até a forma como criamos nossas crianças carregam essa mensagem. Ser forte é nunca fraquejar. Mas essa suposta força não passa de uma armadura ilusória que cobre a vulnerabilidade humana, criando a aparência de invencibilidade enquanto alimenta o medo, a ansiedade e a desconexão consigo mesmo. Quantas vezes você se sentiu obrigado a sorrir quando queria chorar, a permanecer firme quando queria pedir ajuda, a fingir coragem quando queria admitir dúvida? Essa é a realidade silenciosa de milhões de pessoas. Uma vida inteira sustentando máscaras para atender às expectativas alheias, enquanto o verdadeiro eu fica oculto. Jung, com sua visão profunda da psique, nos alertou sobre a sombra. Tudo aquilo que reprimimos por medo de julgamento ou rejeição cresce escondido, consumindo energia emocional e criando fraturas internas. Viktor Frankl, em suas observações sobre a experiência humana em circunstâncias extremas, mostrou que mesmo diante do sofrimento é possível encontrar sentido, que a liberdade última não está nas condições externas, mas na escolha da atitude diante do que sentimos. Alan Watts, por sua vez, lembrava que a resistência ao fluxo natural da vida gera dor adicional. Aceitar a impermanência e a vulnerabilidade é entrar em contato com a realidade de forma plena. Ao olharmos de perto, percebemos que a sociedade nos empurra para uma ideia de força que nos impede de experimentar a própria vida em sua totalidade, de reconhecer nossas dores e de integrar nossas limitações. O mito da força inabalável não cria seres humanos mais fortes, cria seres humanos divididos, fragmentados entre quem mostram ser e quem realmente são. Passamos a medir nosso valor por nossa capacidade de sustentar a fachada, esquecendo que a autenticidade, a conexão profunda e o crescimento genuíno nascem da coragem de olhar para dentro e aceitar o que somos. Cada lágrima engolida, cada medo escondido, cada silêncio diante da dor
é uma oportunidade perdida de descobrir nossa força verdadeira. Aquela força que se revela não na negação da dor, mas na integração dela, na coragem de se permitir sentir, refletir e aprender com cada experiência. É nesse espaço que reside a verdadeira potência humana, silenciosa, discreta, mas transformadora, que não depende da aprovação externa nem da ausência de falhas. A verdadeira força surge quando ousamos admitir que somos frágeis, que sentimos medo, que erramos, e ainda assim continuamos. Ainda assim nos movemos, ainda assim nos tornamos mais conscientes, mais completos, mais humanos. Entender isso é o primeiro passo para libertar-se da prisão da aparência e começar a trilhar o caminho da força genuína, aquela que não finge invencibilidade, mas floresce justamente ao reconhecer e acolher a própria vulnerabilidade. E ao fazer isso, cada pequeno gesto de honestidade consigo mesmo, cada momento de coragem silenciosa, cada decisão de enfrentar o medo com consciência é como uma rachadura na armadura, pela qual a luz penetra, iluminando não só nossas limitações, mas também nosso potencial mais profundo e autêntico. A fragilidade não é um defeito, é uma passagem, um portal secreto que, quando atravessado, nos conduz ao autoconhecimento e à autenticidade. Na tradição japonesa do kintsugi, cerâmicas quebradas não são escondidas, mas reparadas com ouro, transformando as rachaduras na parte mais bela da peça. Assim acontece com a vida. As fissuras emocionais, os erros, os fracassos, as perdas e os medos carregam uma beleza escondida, que só se revela quando ousamos encará-los. Psicologicamente, acolher nossas vulnerabilidades ativa processos internos de cura. Quando nos permitimos sentir emoções reprimidas, como tristeza, frustração ou medo, começamos a compreender não só nossas experiências, mas também nossas reações, nossos padrões e nossos limites. Essa compreensão gera clareza e nos permite agir de maneira mais consciente, libertando-nos da repetição automática de comportamentos que nos prejudicam. Cada momento de vulnerabilidade aceito é uma oportunidade de transformação. Pergunte a si mesmo: o que você tem medo de mostrar? O que você esconde de si mesmo por achar que seria inaceitável? Ao abrir essas portas internas, você descobrirá que sua fragilidade não é fraqueza, mas caminho para força, conexão consigo mesmo e com os outros, e oportunidade de crescer. Reconhecer que somos vulneráveis não é se render, é assumir o controle da própria vida de forma mais profunda e verdadeira, pois é no contato honesto com a realidade interna que se encontram as sementes da coragem, da criatividade e da autenticidade. Ao permitir que suas fragilidades existam, você começa a perceber que cada dor, cada medo, cada hesitação carrega em si o potencial de ensinar algo essencial, de revelar uma força que jamais seria acessível através da negação ou do esforço de parecer invencível. A vulnerabilidade é muitas vezes confundida com fraqueza, mas ela contém um poder transformador. Quando nos permitimos ser vulneráveis, descobrimos que a coragem não está em suprimir sentimentos, mas em reconhecê-los, compreendê-los e integrá-los. Jung afirmava que a individuação, o processo de nos tornarmos inteiros, só ocorre quando enfrentamos a sombra e integramos nossas partes ocultas. Frankl, sobrevivente do sofrimento extremo, mostrou que mesmo nas circunstâncias mais adversas, a consciência de propósito e a aceitação da realidade permitem encontrar sentido e resiliência. Watts reforçava que resistir à vida apenas gera dor, e que a verdadeira liberdade vem de aceitar o fluxo natural das experiências. Na prática, vulnerabilidade significa admitir erros, compartilhar medos, pedir ajuda, assumir limitações. Cada ato desses é um exercício de força silenciosa, porque exige mais coragem do que manter uma fachada perfeita. Quando nos permitimos vulneráveis, construímos pontes de empatia, conexões profundas e relações autênticas. Descobrimos que a perfeição é ilusória e que a verdadeira força não precisa ser validada por ninguém. Ao abraçar a vulnerabilidade, transformamos a vergonha em aceitação, a insegurança em autoconhecimento, a fragilidade em poder.
Essa integração nos ensina que a força genuína não é a ausência de medo, mas a capacidade de avançar apesar dele, reconhecendo-o e acolhendo-o como parte essencial da experiência humana. Cada gesto de coragem silenciosa, cada reflexão profunda sobre nossos limites e cada momento de honestidade consigo mesmo nos aproxima de uma vida mais plena e consciente, onde a força nasce não da negação da fragilidade, mas da sua integração harmoniosa em nossa existência. O paradoxo da transformação é que quanto mais tentamos esconder nossas fragilidades, mais nos enfraquecemos, e quanto mais as acolhemos, mais nos fortalecemos. A verdadeira força não surge da ausência de fraqueza, mas da integração e aceitação de todos os aspectos do ser. Somos seres contraditórios, compostos de luz e sombra, medo e coragem, dor e esperança. Negar qualquer um desses polos é mutilar a totalidade da experiência humana. A transformação ocorre quando aceitamos essa dualidade e compreendemos que não precisamos escolher entre ser fortes ou frágeis. Podemos ser ambos. A dor nos ensina compaixão, o medo nos conduz à coragem, a dúvida nos impele à busca da verdade, o fracasso nos prepara para a superação. Ao reconhecer que a vida é composta por tensões e paradoxos, entendemos que a força genuína emerge da capacidade de navegar por essas contradições com consciência, aceitação e presença. É nesse espaço que o crescimento verdadeiro acontece, onde aprendemos a não temer nossas limitações, mas a abraçá-las como oportunidades de aprendizado e evolução. Cada momento de enfrentamento consciente, cada reflexão profunda sobre nossas falhas e cada ato de aceitação consciente nos aproxima de uma existência mais autêntica, equilibrada e poderosa, onde a força não é máscara, mas expressão da nossa humanidade integral. Aceitar a própria fragilidade é uma prática diária, concreta, que transforma a maneira como vivemos e nos relacionamos com o mundo. É quando a ansiedade surge e, em vez de reprimi-la, respiramos fundo e nos perguntamos o que ela quer nos mostrar. É quando a tristeza chega e nos permitimos senti-la, sem pressa de disfarçar, sem medo de julgamentos. É quando o medo se apresenta e, em vez de lutar contra ele, acolhemos sua presença como parte natural da experiência humana. Aceitar é observar sem julgamento, ressignificar a dor, transformar vulnerabilidade em pequenos atos de coragem, como abrir-se com alguém de confiança, admitir um erro, pedir ajuda ou simplesmente estar presente consigo mesmo. Cada gesto de aceitação remove peso da armadura e revela a força genuína que sempre esteve escondida. A força real não reside no controle rígido, mas na flexibilidade, na consciência e na coragem de ser verdadeiro. Não é preciso ser perfeito para ser forte. É preciso ser honesto, autêntico e disposto a enfrentar a própria humanidade com coragem e compaixão. Essa prática diária cria uma vida de integração, clareza e conexão, onde cada desafio se torna oportunidade de crescimento, cada emoção aceita se transforma em guia e cada vulnerabilidade reconhecida se converte em força silenciosa e poderosa. Quando acolhemos a fragilidade em nossas relações, percebemos que a força não está em aparentar invencibilidade, mas em construir conexões genuínas. Quantas vezes nos afastamos de quem amamos por medo de mostrar nossas fraquezas? Quantas vezes nos escondemos atrás de máscaras para parecer fortes e competentes, deixando a intimidade e a empatia em segundo plano? Jung afirmava que a individuação acontece em relação ao outro, que nos reconhecemos e nos completamos no espelho da convivência humana. Frankl lembrava que grande parte do sentido da vida surge nos vínculos que construímos, na capacidade de amar e ser amado. Ao permitir-se vulnerável nas relações, abrimos espaço para a confiança, a empatia e a autenticidade. Cada gesto de honestidade, cada confissão de medo ou dificuldade, cada ato de abertura cria profundidade e conexão verdadeira. A força emerge do ato de se mostrar real, de aceitar a própria humanidade diante do outro e de perceber que o vínculo construído sobre a autenticidade é muito mais sólido do que qualquer fachada de invencibilidade. É nesse terreno de honestidade e coragem que a transformação pessoal e relacional se manifesta,
tornando-nos mais íntegros, mais conectados e mais capazes de experienciar amor e significados genuínos. A dor, embora frequentemente temida, é uma professora inestimável, e a fragilidade, quando acolhida, se torna sabedoria. Cada experiência de sofrimento, cada perda, cada falha, carrega ensinamentos que muitas vezes só se revelam com o tempo. Assim como a árvore que cresce mais forte ao resistir às tempestades, nós também somos moldados pelas dificuldades. Sem momentos de vulnerabilidade, não há aprendizado profundo, nem resiliência verdadeira. Cada cicatriz emocional, cada experiência dolorosa, cada queda, quando compreendida e integrada, se transforma em conhecimento e força interna. A dor nos obriga a olhar para dentro, a refletir sobre nossas escolhas e valores e a desenvolver a consciência de quem realmente somos. O sofrimento, quando aceito e refletido, deixa de ser apenas um peso e se torna um mapa que indica os caminhos para crescimento, coragem e significado. Reconhecer que a dor possui uma dimensão formativa é um passo essencial para transformar experiências aparentemente negativas em recursos de autoconhecimento e empoderamento pessoal. A imperfeição, longe de ser um problema, é a essência da vida e da beleza humana. O perfeccionismo moderno cria uma ilusão de controle e invulnerabilidade, mas nos distancia da autenticidade e do crescimento verdadeiro. A filosofia do Wabi Sabi nos ensina a reconhecer e valorizar a imperfeição, o incompleto e o transitório. São nossas falhas, limitações e vulnerabilidades que conferem singularidade, humanidade e profundidade às nossas vidas. Quando aceitamos a imperfeição, nos libertamos do peso de tentar ser algo que não somos, permitindo que a autenticidade floresça. Essa aceitação gera alívio emocional, conexão mais genuína com os outros e uma sensação de paz interna. A beleza da imperfeição reside na honestidade com a própria experiência, na coragem de ser verdadeiro e na capacidade de enxergar valor naquilo que é vulnerável, incompleto e humano. A dimensão espiritual da fragilidade revela que a aceitação de nossas limitações é, paradoxalmente, a fonte de força mais profunda. Todas as tradições espirituais apontam que reconhecer e acolher nossa vulnerabilidade é um caminho para a transcendência, para a integração e para a conexão com algo maior que nós mesmos. Não se trata de resignação ou fraqueza, mas de percepção clara de que somos partes de um fluxo maior da existência. Ao integrar fragilidade, dor, medo e incerteza, tornamo-nos mais conscientes, mais compassivos e mais alinhados com a realidade da vida. A força que surge dessa integração não depende de conquistas externas, mas da maturidade emocional e existencial que se manifesta ao compreender que viver plenamente envolve abraçar nossa totalidade. É a coragem de ser humano em toda a sua complexidade, reconhecendo que a luz mais intensa brota justamente das rachaduras que antes temíamos mostrar. A verdadeira transformação acontece quando incorporamos todas essas dimensões, psicológica, filosófica, existencial e espiritual, em nossa vida cotidiana. A força surge não de negar o que somos, mas de reconhecer cada emoção, cada medo, cada limitação e cada desejo. A mudança real se manifesta na coragem de enfrentar situações difíceis com consciência, na capacidade de amar a si mesmo e aos outros apesar das imperfeições, e na sabedoria de perceber que a fragilidade não nos diminui, mas nos torna inteiros. Cada escolha consciente, cada reflexão profunda, cada momento de vulnerabilidade aceito se transforma em um passo rumo à liberdade interior, à autenticidade e à força genuína. Ao integrar fragilidade e força, aprendemos que o crescimento não é linear nem fácil, mas que cada desafio enfrentado com presença e aceitação nos aproxima de uma vida mais rica, significativa e transformadora. É nesse espaço, entre medo e coragem, dor e aceitação, dúvida e clareza, que a verdadeira potência humana se revela e floresce, silenciosa, poderosa e profundamente libertadora.